Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, que hoje debate o direito à privacidade nas relações de trabalho. Estamos conversando com o juiz do trabalho e professor de direito, Rodrigo Goldschmidt. Juiz Rodrigo, e quanto ao sigilo das comunicações, que é um aspecto garantido pela Constituição Federal, ele pode ser usado para impedir que o patrão vigie o acesso às contas eletrônicas dos trabalhadores? Pois bem, assim como o direito à intimidade, o sigilo de comunicações também é um direito resguardado na Constituição, certo? Então, a princípio, a interceptação de dados, ela só pode ocorrer para fins de instrução criminal, ainda assim com autorização judicial, né? Então, veja, é uma garantia constitucional bastante forte, certo? Mas, em alguns casos, quando há abuso, ou uma suspeita de abuso no uso de uma ferramenta, como no caso o e-mail, né, pode haver aí a desconsideração no sentido de relativização desse direito para resguardar outros direitos que também estão em jogo. Por exemplo, o patrimônio da empresa, a honra e imagem da empresa. Então, há casos que é possível, digamos assim, relativizar esse direito para proteger outros. Certo. Então, ao mesmo tempo que serve para proteger o detentor do e-mail, também pode ser relativizado para proteger a pessoa que está atingida ou potencialmente atingida por esse direito de resguardo de dados. Certo. Agora, assim como os princípios constitucionais e a questão dos direitos também de relativizar uns em benefício de outros, isso geralmente gera uma polêmica sobre essa questão da hierarquia, né? Uhum. Então, daria para situar essa questão do direito à intimidade, à privacidade e também ao sigilo das comunicações nesse campo da hierarquia dos direitos? É possível fazer esse exercício. Em geral, os direitos fundamentais, eles são consideradas normas na formatação de princípios. Sim. Então, é possível haver aquilo que a gente chama na doutrina de colisão de princípios ou colisão aparente de princípios. Significa dizer o seguinte, um não exclui o outro, mas diante de um caso concreto, o intérprete, o julgador, vai ter que dar uma densidade maior a um princípio ou ao outro, dependendo do interesse que está em jogo. Então, entre a intimidade do empregado, falando aqui de e-mail corporativo, entre a intimidade do empregado e o poder diretivo e a imagem da empresa, diante do caso concreto, pode ser que o juiz dê maior prevalência ou preponderância para a empresa, permitindo o monitoramento. E outros casos, como é o e-mail pessoal do empregado, que não é uma ferramenta de trabalho, a lógica pode caminhar para o sentido inverso. Minimizar o direito de propriedade ou hierárquico do empregador e prevalecer a intimidade do trabalhador. Certo. Então, isso tem muito a ver com a finalidade do e-mail. Se ele é pessoal do empregado ou se ele é uma ferramenta de trabalho, no caso, um e-mail fornecido pela empresa. Então, normalmente, esse tipo de definição se dá à luz do caso concreto. À luz do caso concreto, dentro dos elementos probatórios que estão nos autos, né? Não é possível você estabelecer de antemão uma premissa, né? Você vai ter que estudar o caso e fazer esse exercício. Como é que se mantém o controle da correção da decisão judicial? É justamente através da fundamentação da decisão. Claro. É na fundamentação da decisão que o juiz vai ter que ser convincente nesse sentido. Vai ter que demonstrar por que naquele caso concreto prevaleceu a intimidade e não a imagem da empresa. E por que no caso diferente foi o contrário, né? E isso parte justamente da análise de que tipo de e-mail que é, para qual fim ele está sendo empregado, se a empresa tinha uma política prévia e clara para o empregado do uso de e-mail, né? Tudo isso está em jogo. Muito bem, a internet, como se sabe, é uma ferramenta presente em boa parte dos ambientes corporativos. E ela é um instrumento de grande produtividade, diga-se de passagem, mas também pode trazer algum prejuízo ao empregador. Então, um estudo divulgado nos Estados Unidos revela que no ambiente de trabalho, olha só os percentuais, 87% das pessoas usam o e-mail para tratar de assuntos alheios ao trabalho. 21% dos empregados utilizam para jogar ou ver piadas. 16% planejam viagens. 10% enviam dados pessoais e procuram outros empregos.
3% conversos em sites de bate-papo e 2% até se aventuram em sites pornográficos. Como é que isso pode ser minimizado sem que a intimidade do trabalhador seja, enfim, ameaçada? Pois é, então esses dados oriundos da pesquisa agora relatada demonstram que o empregador, até certo ponto, está legitimado a ter um controle sobre a ferramenta de trabalho que ele disponibiliza ao empregado, certo? Porque essas ações, em última análise para o direito do trabalho, implicam em desídia, ou seja, o não cumprimento do contrato de trabalho. Sim. Porque em vez do empregado estar ali à disposição ou executando ordens, ele está fazendo outras coisas alheias ao ambiente de trabalho em prejuízo da empresa. Então, isso acaba legitimando o empregador a monitorar, a ter uma política de monitoramento do e-mail corporativo, justamente para cuidar, para dirigir bem o empreendimento e também ter um certo controle dos resultados desse empreendimento. Mas esse controle, claro, ele tem limites, não pode ser feito de forma abusiva, a ponto de ferir a intimidade do empregado. Por isso que a gente volta a bater na mesma tecla. Quando o empregado é contratado, a empresa já tem que, de antemão, colocar uma política clara do uso do e-mail. Explicar e deixar claro para ele que aquele e-mail é uma ferramenta de trabalho e que só será legítimo o seu uso se for voltado para os fins do empreendimento. E adverti-lo de que o uso inadequado poderá gerar a sua despedida, né, poderá gerar uma suspensão e até mesmo uma reparação de danos. Para tudo ficar claro desde o início. Então o empregado já sabe de antemão que deve agir dessa forma. Veja que risco a empresa corre quando não mantém um controle sobre os e-mails corporativos. Um empregado, ele pode, por exemplo, fazer uma proposta para um cliente, mas uma proposta não autorizada. E essa proposta vai acabar vinculando a empresa dele. E a empresa vai ter que cumprir essa proposta perante o cliente, e de repente com sérios prejuízos. Outra situação, o empregado trocando e-mails com clientes ou um fornecedor, fere a honra subjetiva do cliente, né? O empregador, que é diretamente responsável pelo empregado, ele tem que reparar os danos causados. É aquilo que a gente chama de responsabilidade civil por ato de terceiros. Sim. No caso, o patrão vai ter que responder por atos culposos ou até dolosos que seu empregado pratica no exercício do trabalho e no uso dessa ferramenta de trabalho. Mas com direito à ação regressiva, naturalmente. Sim, a legislação civil vai permitir aí uma ação regressiva do patrão em face do empregado, né? E diga-se de passagem, essa cláusula inclusive deve constar no contrato de trabalho, né? Quando o empregado causa dano, a possibilidade de buscar essa reparação pelo empregador tem que estar previsto no contrato de trabalho. Mas nem sempre o empregado vai ter o aporte econômico ou condições de reparar o dano gerado, né? Então, a melhor saída é prevenir o dano, é não deixar que ele aconteça, e a melhor forma é justamente ter uma política clara do uso do e-mail corporativo. Muito bem, juiz Rodrigo, está na hora do nosso segundo intervalo, nós voltamos em seguida.